vezes a gente pode marcar alguém. Nós somos pessoas marcadas na nossa história, sofremos marcas, né? Algumas dessas marcas, quando a gente fala marcas, não significa que são marcas ruins, né? São marcas boas, como aqui nós vemos que eles deixaram marcas positivas, impressões, né? Mas temos marcas boas, marcas que até nos fazem bem, mas temos marcas também que nos fazem mal. O fato é que o ser humano, ele deixa marcas, as suas atitudes, palavras, enfim, marca as pessoas, marca a história. E aqui nós temos um exemplo disso. Paulo trazendo um destaque a esses irmãos, porque eles deixaram marcas profundas naquele contexto na qual eles viviam. E ele deixa claro que essas marcas são a fé, a esperança e o amor. Tema recorrente em Paulo. Em outras de suas cartas, ele vai falar, às vezes não nessa ordem, em ordem distinta, mas Paulo sempre vai se referir à fé, à esperança e amor. E os irmãos bem lembram que lá em Coríntios, ele vai dizer que desses dons, ele vai falar como dom, o maior deles é o amor. Então o amor é o maior desses dons. Todos os outros dons, eles não têm sentido algum se eles não estiverem ali baseados, fundamentados no amor. Mas essas são as marcas desses homens e mulheres que viviam nessa sociedade, que um dia encontraram a Jesus, se converteram ao Senhor e tiveram suas vidas mudadas. E nesse sentido não há diferença nenhuma deles para cada um de nós. Um dia encontramos com Jesus, tivemos a nossa vida mudada, a nossa vida transformada. Eles, assim como nós também hoje, quando temos a nossa vida transformada, começamos a ver o mundo com outros olhos. Nós começamos a viver de uma outra maneira. Nós entendemos que a vida, ela não é limitada. Nós aprendemos a viver neste mundo de uma outra maneira. E que maneira linda de viver, exercendo fé, esperança e amor. E eles viveram profundamente esses dons, a ponto de marcarem a sua sociedade, a ponto de, no versículo 7, Paulo destacar: vocês são modelos de crentes na Macedônia e na Acaia. Que bom, né, irmãos? Que bom nós podermos ser modelo. Imagina um dia, esse fica um bom, como é que a gente fala lá, na lápide do túmulo, a gente deixa lá, como é que chama? É epitáfio não, né? Tem um nome, é epitáfio mesmo? Que está na lápide do túmulo, né? Então imagina, está escrito lá na sua lápide: você foi modelo, você foi modelo para todos os crentes em Belo Horizonte. Que coisa boa, né? Que coisa maravilhosa. Então, esses irmãos, eles marcaram, certamente por seu comportamento, a sua maneira de viver. E nós podemos, assim, viver também. Que Deus nos ajude. Mas vamos aqui entrar em cada um dessas características. O título da mensagem é as 3 virtudes, né, de todo cristão, ou a gente pode chamar de 3 grandes marcas de todo cristão. E aí vale uma ressalva que talvez, às vezes, virtude, ela está associada a algo que não está muito ligado a Deus, que o homem ele desenvolve por si mesmo. Sempre que quando a gente acha essa palavra, né, virtude, virtu, ela está ligado a um conceito filosófico dos gregos. Talvez se alguém olhou isso aí e falou assim: eu não acho que isso aí seja virtude, não. Está feito aqui o disclaimer, né? É uma virtude, é um dom,
acaba que há esse jogo, né? Nós nos convertemos, encontramos a Jesus e começamos a viver dessa maneira, esses dons que Deus nos deu, segundo Paulo, mas a gente vai desenvolvendo isso, a gente vai vivendo essa fé, a esperança e esse amor. Então, são marcas, boas marcas, que todo cristão, ele deve ter, marcas importantes. E fé? O que é fé? Fé, recorrentemente, a gente fala sobre fé. Mas antes de falar o que é fé, acho importante a gente falar o que não é fé. Porque há muita confusão nessa questão do que é fé. Muito se pode dizer sobre isso, mas uma coisa que a gente pode dizer que é o que a maioria das pessoas confundem com fé é o tal do pensamento positivo. Fé não é pensamento positivo. Não é ficar acreditando, fazendo pensamento. Não tem esse discurso aí hoje? Você tem que ter um pensamento positivo. Porque se você tiver um pensamento positivo, você atrai coisas boas. Não é assim? Você tem que ter uma energia boa. Nós vimos aí nas Olimpíadas, né? Qual que é o discurso todo o tempo? Vamos mandar energia, vamos mandar pensamento positivo, vamos acreditar. É isso. Hoje, a nossa sociedade, ela acredita nessa energia. Teve até um livro muito famoso, que vendeu muito, acho que foi best-seller, que foi O Segredo. As pessoas leram esse livro, um livro que fala disso, de você pensar positivo, de você atrair as boas energias do universo para você, para que as coisas elas aconteçam. Eu assisti o filme é lindo, uma história maravilhosa. Quem assistiu o filme? Alguém já assistiu o filme? A Kátia assistiu, o Rodrigo assistiu, quem de casa assistiu. Coloque aí nos comentários se você assistiu o filme ou leu o livro. Mas um filme belíssimo, bonito, mas que é uma mensagem bonita, interessante, mas que quando a gente confronta com a nossa fé, a gente não enxerga bem assim. Claro que você não vai ficar negativo, né? Não vou ter pensamento positivo, não, então eu vou andar negativo. Não, não é isso. Claro que a gente vai tentar viver feliz, para frente, sendo otimista, não há problema nenhum em ser otimista, em ser para frente, nada disso. Eu só estou aqui fazendo uma distinção. Pensamento positivo não é fé. E nós não acreditamos que o pensamento positivo, segundo a fé cristã, atraia coisas. Quiseram, inclusive, até cristianizar esse conceito. Ou melhor, evangelicalizá-lo. Não sei aqui no contexto da Reviver, o pastor Marcelo, nesses 30 e tantos anos de ministério, não só aqui, mas em outros lugares, sentiu isso no meio, ou percebeu isso. O momento em que tentaram evangelicalizar esse contexto. Que era a ideia de que não falava em pensamento positivo, mas falava em gerar no mundo espiritual aquilo que você gostasse que acontecesse no mundo real. É a mesma coisa, só que evangelicalizado. Você faz força, tem um pensamento, acredita, inclusive utilizam essa metáfora, né, conhecida de todos nós aí, mulher grávida. Então você gera isso no mundo espiritual e você gerando isso lá no mundo espiritual, você traz para cá. Aqui quero dar uma opinião, Anthony. Eu não gosto particularmente, isso é uma coisa muito particular, tá, gente? Eu não utilizo, você geralmente não me vê utilizando muito a expressão mundo espiritual, porque eu acho que causa muita confusão. Porque Deus criou esse mundo. Deus não criou outro mundo. O mundo que existe é esse. Mas esse mundo, a gente sabe que não é só o que a gente vê. A gente sabe que tem coisas que a gente não vê. Que existe uma outra, eu prefiro a palavra dimensão. Mas é a mesma coisa? Não é. É uma diferença sutil. Eu não dicotomizo mundo real e tem um mundo espiritual, dois mundos. Não, é um mundo só. Só que esse mundo aqui, ele tem, é como se ele tivesse uma outra camada, não vista a olhos nus, que a gente não consegue muito descrever, porque a Bíblia não fala muito. Fala que tem anjos, fala que tem demônios, do nosso espírito, de espiritualidade, fala disso,
não descreve muito, é um mundo meio que desconhecido, que às vezes muitos tentaram aventurar por meio dele e acabaram falando muita coisa assim que vai muito além das Escrituras. Então, não se trata aqui de negar que há uma influência espiritual, que há, claro, isso é nítido, isso é patente. Agora eu estou lembrando muito, eu citei hoje de manhã, eu vou citar de novo, Hamlet. Quando a gente cita Hamlet, parece que a gente é chique, né? Porque eu li um livrinho com Mateus, do Shakespeare, que talvez eu acho que é essa peça mais famosa, né, de Hamlet. E tem uma frase famosa, justamente nesse livro, que quando ele fala, né, ele fala para o seu amigo Horácio, que existem mais coisas no céu e na terra do que possa imaginar a sua vã filosofia, não é isso? Que possa descrever a sua vã filosofia. E, inclusive, alguns aí mais puristas acham que a palavra vã não está no original inglês. Tem essa discussão aí que uma vez eu acompanhei, porque quando você fala vã, o pessoal fala, tá falando que a filosofia é vã, e na verdade não é vã. Então, há muito mais coisas entre o céu e a terra do que a filosofia ela possa descrever. Ali naquele caso, Hamlet estava falando com o seu amigo Horácio, que era um racionalista. Então ele está fazendo essa crítica, que a razão ela não consegue apreender tudo. E isso se encaixa perfeitamente no que nós estamos dizendo aqui. Então, olha, não era cristão, não tinha essa ideia, eu não sei se o escritor era, não sei, mas trabalhando essa ideia. Existem coisas que a razão não consegue pegar, não apreende, não consegue escrever. Nós falamos isso também. Como é que você explica a ressurreição com a razão? Como é que você explica que Jesus ele ascendeu aos céus? E que ele está vivo, inclusive está aqui presente no nosso meio. Como é que você explica uma coisa dessa? Então, tem uma dimensão que a gente não consegue abarcar. Ok? Então, espero ter deixado claro isso aí. Então, fé não é essa geração nesse outro mundo. Isso não é fé. Fé é uma coisa muito simples. É aquela brincadeira que a gente faz, né? Quando às vezes a gente vai explicar demais, vai para um lado, a gente acaba complicando. Não, fé é algo muito simples. Fé, Hebreus 11:1 é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Antônio, você precisava ir lá em Hamlet para falar? Podia só citar Hebreus. Sim, mas a gente acaba citando outras fontes também, para a gente ver que outros também têm certa compreensão. Então, fé é isso. Mas mesmo essa descrição de Hebreus, às vezes a gente lê, né? Fé é a certeza das coisas que se espera, a convicção de fatos que se não vêem, a gente fica meio assim, né? Então, vamos para aquilo que é a herança que a fé hebraica nos deixou, e a fé hebraica ela é muito mais concreta do que explicativa. Ela é muito mais... ela dá exemplos. Jesus, por exemplo, falava em parábolas. Eles contam histórias. Nós estamos aqui estudando Gênesis. São várias histórias. E nessas histórias nós temos ali uma ética, uma moral. A gente consegue pegar um ensinamento ali dentro. Mas são histórias. Porque eles falam da concretude da vida. Até é mais simples quando a gente dá exemplos concretos. Então, se a gente está falando de fé, fizemos toda essa descrição. Um exemplo de fé. Um exemplo de fé que a gente tem, Mateus 8. Abra sua Bíblia em Mateus 8. Texto conhecidíssimo, um personagem também muito conhecido. Em Mateus 8, nós temos aí a cura do centurião, do criado, né, do centurião, Mateus 8, a partir do versículo 5. Esse texto também é descrito lá em Lucas 7. Lucas dá um pouco mais de detalhes e ele trabalha um pouco diferente a versão. Mateus aqui parece que ele é mais objetivo e ele vai descrever o quê? Um oficial romano e que tinha ali o seu servo, que ele estava acamado. O texto diz que ele
estava paralítico e sofrendo. Não era uma situação. Muitas pessoas vivem aí com limitações, mas tem um sofrimento. Então ele estava doente, estava sofrendo. Então esse oficial romano, um homem importante, de destaque, e que inclusive Lucas vai dizer que Mateus fala que ele vai até Jesus. Lucas diz que ele envia pessoas até Jesus. E ele era alguém importante e um bom oficial para os judeus. Mateus não, mas Lucas vai dizer que as pessoas que foram até eles, até Jesus, levar o recado desse oficial, ele chegou a fazer uma sinagoga na cidade. Então, alguém importante, alguém que foi bom para os judeus, os líderes ali daquela cidade. E passando por um momento de dificuldade. O fato é que Mateus descreve que ele vai até Jesus e descreve a situação do seu servo, que estava acamado, paralítico, sofrendo. E ele implora para Jesus. Irmãos, um oficial romano, alguém que ocupa um posto importante de destaque, e a importância dele era tão grande que ele, de alguma maneira, naquela cidade, ele fez com que uma sinagoga fosse construída. Então, alguém certamente com influência, com posses, não sei, mas alguém que a gente não costuma ver implorar. É o contrário. São as pessoas que imploram a ele. São as pessoas que se ajoelham diante de um centurião, um comandante de uma centúria. Ele até se curva a César, ou nos que estão acima dele. E ele vai descrever exatamente isso. Naquele contexto, eles, os judeus, não tinham costume de vê-lo assim. Eles é que faziam isso, mas ele vai até Jesus e implora para Jesus. E Jesus fala que vai até lá. Fala, meu servo está lá, cura meu servo. Jesus vai e ele fala, não precisa ir até lá. Eu sei o que é autoridade. Por quê? Porque ele é uma autoridade. Justamente ele sabe os dois lados, né? Ele conhece, ele sabe exatamente, ele fala isso com Jesus, ele sabe o que é dar ordens, porque ele dá ordens. E os empregados, aqueles que estão submetidos às ordens deles, eles cumprem exatamente as suas ordens. Mas ele sabe também o que é cumprir ordens, porque ele tem oficiais acima dele. Então ele sabe muito bem o que é essa hierarquia. Então ele usa disso, desse seu conhecimento, para falar com Jesus. Não, eu sei muito bem o que é autoridade. Olha a fé desse homem. Ele fala, basta uma palavra sua. Só o senhor falar que eu sei que o meu servo, esse meu amigo, ele será curado. E diante do que esse homem diz, Jesus fala, nunca vi fé como esta em Israel. Olha o que Jesus faz. Isso dá uma confusão. Jesus fala que ele nunca viu fé como essa em Israel. Ele fala, ele não é um judeu oficial, ele é um romano, ele é um estrangeiro, talvez o ser mais odiado daquela terra naquele momento, dado que Roma ocupava as terras de Israel, eles sofriam com a ocupação romana naquele momento. Mas ele tem essa atitude com Jesus. E Jesus reconhece a fé desse homem. Então, fé é isso. Simples. Não é simples? Então não é força, não é pensamento. Fé é o que esse oficial romano fez. Se aproxima de Jesus, ele sabe a quem pedir, ele sabe como pedir, ele sabe a posição que ele ocupa nisso, ele implora, ele não exige. Me lembro de, em 2001, ter visto um bispo, nas madrugadas, dizer, você é um crente, você tem autoridade, você é salvo em Senhor Jesus, aspas aí, tá? Abertas. Então você tem condições, você pode exigir de Jesus o milagre. Então exija, coloque Jesus na parede. Ele usou essas expressões. Eu fiquei
na época meio sim, estava voltando para a igreja. Depois de estar desviado aí 6 anos, escutei essa mensagem. Mas é engraçado que aquela semente que já havia plantada me deu uma coisa, eu achei aquilo estranho, soou estranho aos meus ouvidos. Depois, mais tarde, eu vi que aquilo não procedia. A postura não é de arrogância, a postura é de humilhação. Inclusive, trabalhamos isso hoje na escola bíblica. Essa postura de arrogância, de se colocar como o melhor, o maioral, foi a atitude de Adão e Eva, que quiseram colocar no lugar de Deus. Quiseram ser como Deus. E esse tem sido o vírus que tem destruído o ser humano. Que quer se colocar numa situação de poder para oprimir, para controlar sempre. E a gente vê que Deus não é assim. Lembro da conversa com o irmão Ricardo, né? Deus é tão soberano, tão seguro de si, que Ele não controla. Ele cria e deixa livre. Olha que interessante. Então a gente precisa aprender isso. O centurião romano, de alguma maneira, tinha isso internalizado dentro dele, vai até Jesus e implora Jesus, e ele consegue a cura para o seu criado, para o seu servo. Isso é fé. E fé operosa, uma fé que faz. Ele não ficou só pensando lá, ele foi e agiu diante daquela situação. Então, os tessalonicenses, de alguma maneira, em diversos momentos, também tiveram atitudes assim. Uma fé que era uma fé que agia, uma fé que fazia. Então, primeira característica, esta fé, uma fé operosa, uma fé que age. Mas também ele fala de esperança. É preciso ter fé, mas é preciso também ter esperança. E quando eu penso em esperança, não me vem outra pessoa na cabeça a não ser o profeta Jeremias. E aí você pode abrir sua Bíblia também no capítulo 32. Jeremias, capítulo 32. A gente vai dar uma olhadinha lá também. Jeremias, que vivia num momento em que para onde ele olhasse era desastre. A situação era completamente desoladora. Aqui no começo do texto você já vê, né? A cidade ela estava cercada pelos exércitos da Babilônia. Então, Jeremias vive exatamente no período em que o reino do sul, Judá, vai ser invadido, vai ser destruído, o templo vai ser destruído, vai ser queimado. Um momento ali crucial na história do povo judeu. Então a situação era desoladora. Jeremias fala, e outros profetas antes dele, mas especificamente Jeremias, muita injustiça, comércio fraudulento, escravidão, impostos altíssimos, pesadíssimos, assassinatos, a própria guerra, fome, peste. Então imagina uma situação dessa. A gente está abaladíssimo com o coronavírus, né? Olha o que o coronavírus causou. Muitas mortes, muita desolação, muito problema econômico, 15% de desempregados. Imagina essa situação aqui. Bem pior, essa situação. Jeremias vivia naquele momento. É momento para pensar em ter esperança? Difícil, né? Porque para onde você olha, você não sabe para onde que você vai sair. Então, era um desastre. Mas Jeremias é o profeta da esperança. Em quando a gente embola assim, tem que falar o paralelepípedo. Aprendi desde criança. Aí, tá vendo como flui depois? Funciona. Então, em Lamentações 3, é aquele clássico texto, né, que Jeremias fala que quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Ali a coisa já tinha acontecido, tudo já tinha destruído. Mas Jeremias buscando a esperança, porque ele é o profeta da esperança. Então, talvez ele estivesse, quero me lembrar, quero trazer a memória que pode me trazer esperança, e não sei, mas talvez Jeremias tenha se lembrado de uma atitude, a ação que ele teve, porque lhe veio uma palavra do Senhor, que está registrado justamente aqui no capítulo 32, que foi a palavra de Deus, a indicação de Deus para ele comprar um lote, um terreno,
Imagina, irmãos, guerra para tudo quanto é lado, o exército cercando ali os muros da cidade, e Jeremias era do interior, era de Anatote, e o exército certamente já havia passado por lá e destruído, porque as cidades, o interior é sempre quem sofria mais. Já temos aí, né, os nossos profetas interiorianos, por exemplo, Amós e outros profetas falando justamente disso, que o interior sempre sofria mais do que a capital. E como assim comprar um terreno numa terra já destruída e que o exército está aqui? Comprar essa terra para quê? Mas o fato é que Jeremias, ele vai comprar a terra. Aqui no capítulo 33 está descrevendo a palavra de Deus para ele, descrevendo que ele então procedeu, ele comprou o terreno foi registrado. Jeremias, inclusive, estava preso. Detalhe, Jeremias estava preso nesse momento. Ele havia sido preso pelo rei, por causa das profecias que ele falava. Inclusive, Jeremias, depois, ele entra em conselho com Deus. Você vai ler o texto aqui depois em casa, você vai ficar curioso. E ele fala, Deus, mas, né, aquela coçadinha na cabeça, mas comprar esse terreno? E aí Deus fala com ele que um dia ele traria de volta os povos àquela terra, e um dia eles ainda plantariam novamente, colheriam novamente naquele terreno. Então, quem traz esperança no nosso coração é Deus. Então, Jeremias, ele é esse profeta da esperança. Então, ele tem essa atitude. É uma esperança firme, que não vacila. E ele age dessa forma. No meio de desolação, ele vai comprar esse lote. Então, olha só que exemplo simples, objetivo, que não precisa da gente ficar procurando muitas explicações. No meio de um desastre todo, em que ninguém jamais pensaria em fazer isso, Jeremias faz. Porque é uma atitude de esperança. E aí a gente lembra daquela frase famosa do professor Cortella, que rodou o mundo, e que a gente já falou aqui, eu já falei, pastor Marcelo já citou, que eu me lembro, não sei se Ricardo e Gilberto já citaram, mas se não, pode entrar para a turma e citar também, porque não tem direitos autorais, que é a esperança do verbo esperançar. É uma frase famosa do Cortella. Não é esperança, a gente não deve ter esperança do verbo esperar, ficar esperando, mas esperança do verbo esperançar, que é o quê? Agir para aquilo que esperamos que se torne realidade. Então a gente age. Então, portanto, esperança é viver no tempo presente pensando num futuro que se pode tornar imediato. Então é assim que a gente vive. Então o cristão vive assim. Então as nossas atitudes, como um todo, a gente age nesse mundo, essa ideia do reino, né, de trazer o reino de Deus, a gente age nesse mundo, a gente age no presente, pensando nesse futuro, nesse reino pleno, que ele pode ser imediato. Então a gente não fica com aquela história que alguns têm, né, numa visão apocalíptica, do tipo, as coisas vão piorar, e quanto mais piorarem, Jesus ele vai acelerar a volta dele. Aí tem aquela famosa frase, né? Eu quero que o mar pegue fogo para eu comer peixe frito. Eu quero que o mar pegue fogo para eu comer peixe frito. Então eu quero que a coisa fique pior. Não, o pensamento cristão não é assim. Se o pensamento nosso é imbuído dessa esperança, então eu vou ter atitudes trabalhando como se o reino pleno fosse acontecer comigo fazendo. Não porque sou eu, mas é porque Deus age através de mim. Ele está trazendo o seu reino, começa com Jesus, avança com cada um de nós e se plenificará com a volta de Jesus. Mas é a plenitude, estiver perfeito. Mas, enquanto isso, vamos trabalhando esse reino de Deus. Isso é esperança. Então, fé operosa, esperança firme. E o amor? Para concluir isso, né? Inclusive, quando a gente olha lá para Coríntios, como se fosse um sanduíche, né? Você tem a fé, você tem a esperança e o amor. Então, o meio ali, o recheio é o amor. Então, o azeite, né? Quem azeita, quem tempera isso tudo, quem dá a liga
É o amor. Se não tiver o amor, não vai funcionar. E o que é o amor? Nós sabemos que o amor, ele é também, não só isso, mas é um sentimento de afeição. É um sentimento de afeição pelo outro e que nos leva, que nos faz desejar o bem dele. Então, quem ama, deseja o bem do próximo. Quem ama, quer trabalhar em favor do bem do próximo. Isso é amor. Nós temos esse sentimento. E outras definições que talvez você conheça, melhor do que eu, definições acerca de amor. Mas nós também temos um exemplo de amor. Lembra lá, o contexto é o reinado de Salomão. E diante de Salomão está registrado 1 Reis 3. O contexto do reinado de Salomão, 2 mães diante de Salomão. E um só bebê. De quem é o filho? Então, essas 2 mães levam a questão para Salomão. E essa questão é trabalhada ali para mostrar Salomão como um rei sábio, né, com uma sabedoria inigualável. E realmente, você certamente conhece qual foi a resposta de Salomão. Elas chegam com essa criança diante de Salomão e ele não consegue identificar de quem é a criança, elas ali entram em contenda, ele fala, tenho ideia, oficial, traz a espada. Oi? Como assim a espada? Vocês já vão entender, traz a espada. Dá a criança, vou dividir a criança ao meio e aí cada uma das senhoras leva metade para casa. Pode ser assim? Prometo que eu vou dividir meio certinho, para não ter briga depois. E aí, o que acontece? Uma mãe acha legal, né? Isso pode dividir. O que a verdadeira mãe faz? Verdadeira sim, né? Depois Salomão deduz, e nós também. Ela fala, não. Pode deixar a criança com ela. Se for para o rei fazer isso, não precisa de fazer, eu abro mão, ao amor abnegado aí, ó. Ao amor que entrega, que sofre o dano. Estou repetindo muita coisa de hoje de manhã, hein? Olha o amor que se entrega. Então ela fala, não, deixa a criança com ela. Não precisa dividir, não, deixa a criança com ela. Naquele momento, Salomão, ele soube quem era a mãe real. Porque a mãe verdadeira é a única capaz de ter esse tipo de atitude. Um amor desprendido, abnegado. Uma afeição pelo outro. De mãe, então, né, uma afeição incomparável, incondicional. E esse sentimento, essa afeição que quer o bem do outro. Então, quero o bem do meu filho. Não vai ficar comigo, pode ficar com ela. Não precisa matá-lo, pelo menos ele vai ficar vivo. Isso é amor. Isso é amor. E a gente sabe que o maior exemplo de amor foi de Jesus. Não há exemplo maior, mais maravilhoso, mais poderoso do que o exemplo de amor do próprio Jesus. Então, ele agiu em favor do bem de outros, de nós, de você, de mim. Ele agiu, fez o que fez em nosso favor. Ele se entregou, ele sacrificou a sua própria vida, o seu próprio bem, em favor de cada um de nós. Esse é o amor de Jesus, esse é o amor de Deus. Esse é o amor que vai, como eu disse, azeitar, temperar, ser a base, fundamentar a nossa fé e a nossa esperança. É necessário ter esse amor. Então, se a gente puder até fazer um exercício, né? Jesus, em certa medida, ele tem fé e tem esperança. Porque se ele age da maneira que age, se ele se entrega, claro que é uma entrega totalmente desinteressada, mas pensando em Deus, né, no projeto de Deus, Jesus ali, ele se entrega, ele não vê o que vai acontecer, não sabe,
Mas ele tem fé. Ele tem fé. Deus, o Pai, passa de minhas cálices, contudo, seja feita a sua vontade. Ele tem fé no Pai. Ele tem fé. E ele tem esperança, porque essa atitude é uma atitude que vai trazer uma situação nova. Então a gente vê nesse movimento de Jesus também muita fé e muita esperança. Então, fé, esperança e amor. 3 atitudes que todo cristão deve ter. Então, o cristão vivendo com fé, esperança e amor, todos nós vivendo dessa maneira, é possível. Só assim é possível cooperar com a transformação desse mundo. Isso não é mérito nosso. Isso não é porque nós nos esforçamos para fazer. Isso é consequência da graça de Deus, porque nós sabemos que, como bem Paulo diz, são características, marcas que estão relacionadas aos dons que Deus nos dá. Então, o cristão com fé, o cristão com esperança, o cristão com amor, ele não vive para si, mas ele vive para todos. Ele não está fechado no seu mundo, ele não está fechado em si. Ele não está voltado para os seus projetos pessoais. Ele até tem os seus projetos pessoais, todos nós temos, mas ele não está voltado só para aquilo. Seus olhos não estão só olhando para o seu umbigo, né? Seus olhos não estão voltados para os seus projetos pessoais simplesmente, mas ele está aberto para os outros, comprometido com um projeto maior, com um projeto social, com um projeto coletivo. Então, somos cristãos e temos essas marcas, nós estamos voltados para esse projeto maior. É um discurso que a gente tem que sustentar justamente numa sociedade que é muito voltada para si. Então, olha só como é que o cristianismo é contra a cultura. A gente, às vezes, bate muito em questões culturais, mais relacionadas à questão de sexualidade, é o que a gente está vendo aí. Mas a gente esquece dessas outras coisas, que é o fundamental. A gente fica debatendo com esse pessoal, que fica aí com essas loucuras que a gente vê nesse mundo de hoje, com essa moralidade que não é a nossa, uma ética que não é a nossa. Claro que a gente vai pregar isso para eles, mas não adianta ficar forçando. O pessoal vai ter a gente como chato. Não tem necessidade. Aí a gente insiste nessas questões morais, fica chato, e nessas questões aqui que a gente ia explodir o mundo, se a gente focasse nelas, a gente deixa de lado. A gente simplesmente deixa de lado esse foco na coletividade, foco em mostrar o reino de Deus, em avançar com isso, em sermos conhecidos pelo amor. É João que vai falar isso, não é? Vós sereis conhecidos pelo amor. Interessante, isso não está aqui no meu sermão, mas só para deixar aí como provocação, os evangélicos ultimamente têm sido conhecidos pelo ódio. Olha que coisa triste. Então não é possível uma coisa dessa. Então, é possível ser inteligente como Paulo, trabalhar aí nas questões culturais, usando pontos de convergência, pontos de contato, entrando dentro das questões e discutindo, mas sem muitas vezes trabalhar a ferro e fogo, marcar posição como se fosse trincheira, guerra. Não é assim. O reino de Deus, ele vai avançar. Mas aí já dá outro sermão, né? Eu quero finalizar aqui então. Então, se todos vivermos esses dons, se todos viverem esses dons, não estarão mais esperando o reino futuro, mas esperançando um reino já presente. Então, vamos viver com fé, esperança e amor, não esperando o reino futuro, mas esperançando um reino que já é presente. Amém? Fique de pé no seu lugar, vamos orar, porque nós precisamos da ajuda do Senhor para Ele nos conduzir nessa trajetória, nessa caminhada. Então feche seus olhos, oremos. Deus, louvado seja o Teu nome. Obrigado, Deus,
Nosso coração é grato, muito grato, porque a tua palavra, ela tem ensinamentos preciosos. A nossa vida, ela não está largada. A gente não é um povo que vive sem fundamento. Nós temos muitos fundamentos, e fundamentos baseados num fundamento maior, que é o amor. O amor ensinado, vivido por Jesus. E como lemos na sua palavra essa noite, temos o exemplo registrado aqui por Paulo, dos nossos irmãos tessalonicenses, que viveram com fé, com esperança e amor. Nós assim também queremos viver hoje, meu Deus. Queremos viver essa fé operosa, essa esperança, como a esperança de Jeremias, que por mais que as coisas estejam, ó Deus, complicadas, parece que o mundo está acabando, virado de ponta cabeça, nós, com muita serenidade, teremos atitudes de esperança, esperançando. Então nós precisamos do Teu Espírito Santo, para que Ele nos ajude a viver dessa maneira, com fé, com esperança, e sobretudo com amor, num mundo que nós vemos a cada dia sendo dominado pelo ódio, o ódio aos outros. Nós queremos, ó Deus, ser conhecidos pelo amor, como João também deixou registrado em sua carta. E nós carecemos da sua ajuda, carecemos, ó Deus, que o Senhor nos guie neste caminho. Então, portanto, que o Teu Espírito Santo tome nossas vidas, nos encha, então nos enche do Teu Espírito, ó Deus, para que possamos viver como esses tessalonicenses viveram, e talvez um dia possam também dizer de nós, que somos conhecidos na rua Salinas, somos conhecidos no bairro de Santa Teresa, somos conhecidos no bairro de Santa Efigênia, e em tantos outros bairros representados pelos irmãos dessa igreja, bairro Floresta e tantos outros bairros. Somos conhecidos pela nossa fé, pela nossa esperança e, sobretudo e fundamentalmente, pelo nosso amor. Aleluia! E que o Senhor nos ajude nessa caminhada a vivermos dessa maneira. A oração que te fazemos, ó Deus, na esperança de viver dessa maneira, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Pastor Marcelo, por favor. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Nós vamos cantar mais uma vez a música que foi cantada no início do culto, a primeira música. Dá oportunidade aos irmãos que vão trazer o seu dízimo, sua oferta, enquanto nós cantamos. Amém? E depois estaremos encerrando o nosso culto. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Esse Senhor, como eu disse, que é a nossa luz, não? É a nossa salvação. O mundo procura salvação em tantos outros lugares, né? Mas nós sabemos que nós temos a salvação, a luz de Jesus para nos guiar. Aleluia, glória a Deus. A nossa luz, Senhor. Santo, santo é o Teu nome. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Seu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei.
és digno, digno de todo louvor, digno de toda adoração. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Meus irmãos, vamos orar nesse momento. Você que está presente aqui e que veio trazendo assim algum motivo, alguma coisa que está na sua mente, no seu coração, e você quer deixar isso no altar do Senhor, talvez uma preocupação, alguma coisa que esteja te perturbando ao longo da sua vida, e hoje você, no exercício da fé, como você acabou de ouvir, você vai pedir ao Senhor que Ele interfira nessa questão, porque a fé vem de Deus, e nós aprendemos que a fé, ela é em Jesus, naquilo que Jesus pode fazer, não é naquilo que eu posso fazer, não. Como disse alguém, eu não tenho fé na minha fé, não é isso não, eu não posso ter fé na minha fé, é fé no Senhor Jesus. Então põe essa questão diante do Senhor. Também você que não está presente aqui, que está acompanhando o culto à distância, ponha também essa questão sua diante do Senhor e nós vamos orar agora, amém? Porque o Senhor, Ele vê você, o Senhor está com seus olhos postos em você, não pense que Deus se esqueceu de você, Ele sabe do que acontece com o seu coração, com a sua mente. Então nesse momento vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu tenho certeza que muitos que ouviram esta palavra pensaram, Senhor, em se posicionar melhor, em buscar a Tua face, no exercício da fé saudável, da esperança e do amor, porque essa palavra veio ao nosso encontro para nos libertar, para nos direcionar, nos fortalecer, Senhor. Talvez alguém, ao ouvir essa palavra, sentiu que pode melhorar mais, que pode buscar mais o Senhor, que deve tomar uma posição melhor. Então, Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor venha ao encontro deste irmão e desta irmã e fortaleça o seu coração. Ó Deus, se essa pessoa estava cabisbaixa, talvez se sentindo um pouco desprezada, esquecida, que hoje essa palavra venha como um alento para a sua alma. Venha levantar essa pessoa, erguer, para que ela, ó Senhor, possa exercer a sua fé de maneira saudável e correta. Ó Deus, quantas vezes achamos que para te servir, para viver a vida cristã normal, nós temos que fazer verdadeiros malabarismos, coisas, proezas, coisas que estão fora do nosso alcance no dia a dia, para que sejamos melhores e agrademos ao Senhor. Mas, Senhor, a vida cristã e a vida no exercício da fé, ela é simples. Assim como o Teu Filho Jesus foi tão simples nesta terra e ensinou as grandes verdades de uma forma tão simples, falando do pão, do lírio dos vales, falando que esfolava o pescoço das pessoas com tanto peso e maltrato. E o Senhor disse que nos libertaria, que o seu fardo era leve, que o seu jugo era suave.
Obrigado por essa palavra, Senhor, porque realmente é muito libertador ouvir isso. E nós queremos caminhar com a fé, a esperança e o amor. E esse irmão, essa irmã hoje, receba essa palavra no seu coração. E agora, Pai, essa questão muito particular que cada um está colocando diante do Senhor, essa preocupação, alguma coisa que está para ser resolvida, alguma pendência, alguma coisa na área da saúde, das finanças, da família, do trabalho, Senhor, em nome de Jesus, dá a esse irmão, a esta irmã libertação, dá a essa causa, meu Deus, uma solução, que, ó Deus, ao deixar no teu altar hoje essa questão, Senhor, este irmão, essa irmã, veja a tua resposta, entenda a tua vontade com respeito a isso, Senhor. Por isso nós oramos, pedindo que o Senhor intervenha nessas questões, porque o Senhor é um Deus que cuida de nós, e o Senhor é um Deus que nos acode nessas questões tão difíceis, que fogem ao nosso controle, que não sabemos dar conta daquilo, Senhor. O Senhor vem com a tua mão poderosa e traz uma libertação. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, sejam sobre todos vocês, hoje e sempre. Amém, amém. Uma boa semana para todos. Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. E receba o abraço aí do pastor Marcelo, da Igreja Reviver, a todos vocês. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá. Te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meio às lutas. Um escudo na
te levantarás, Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantar.